Oi, esse é o tutorial de como fazer live com Streamlabs OBS. Primeiro de tudo, você vai vir aqui no site do Streamlabs OBS e clicar em Download. Depois de ter clicado em Download, você vai aqui em Login e vai vincular a sua conta da Twitch. Quando você vem por aqui, depois de ter vinculado a sua conta da Twitch, você vai instalar, Next, e vai abrir o programa. A primeira coisa que ele vai pedir é para você vincular a sua conta no programa. Ah, por que você mandou antes? Porque ele já iria fazer sua conta. Vindo aqui, você vai clicar em vincular e tal, e vai colocar a sua senha e login da Twitch. Depois disso, se você já estiver utilizando o OBS, ele vai perguntar: você quer começar do zero ou importar as configurações? Eu recomendo fortemente que você, se você já estiver fazendo live pelo OBS, importar suas configurações, pois o Streamlabs OBS ele tem configurações e otimizações melhores do que o OBS. Você vai ver isso já já. Feito isso, você vai iniciar assim, não com esses nomezinhos aqui de cenas. Você vai, nova cena. Bom, basicamente ele funciona em duas pontas, uma fontes e cenas. As suas fontes ficam dentro da sua cena, então você pode ter várias cenas e várias fontes dentro de cada cena. Você pode compartilhar fontes entre cenas. Vindo aqui, clica na cena, Ctrl C e Ctrl V. Mas enfim, instalado o programa, nessa seção do lado você vê o seu chat, seja da Twitch ou seja de qualquer outro serviço, baseado no login que você fez no começo. E você vê aqui, chat, contador, atualizar bate-papo e outras configurações aqui embaixo. Primeiro de tudo, você vai vir aqui em CloudBot, no lado esquerdo, que é o bot do Streamlabs OBS, e vai copiar esse comando aqui. Ctrl C e dá um Ctrl V no seu chat. Ele irá adicionar o Streamlabs como moderador do seu canal, no caso, o bot do Streamlabs. Se você já estiver utilizando outro, você vem aqui em Mods e ele vai listar os seus mods. No caso, os mods é o Giga, o DK e o Streamlabs. Se aparecer outro aqui, sei lá, o Stream Elements, o Nightbot, etc., você pode só clicar no botão de 2 cliques, /, um mod e colocar o nick. Eu não vou tirar o DK, então tire apenas dos outros bots. Ah, já tem configurações. Você pode refazer aqui e ele roda tudo bem mais fácil. Se você quiser. Se você não quiser, não precisa fazer isso aqui. Voltou em editor. Você vai fazer o seguinte: configurações aqui embaixo, vem em saída, mas antes você pode verificar aqui se está conectado à sua conta, mas não é importante. Estando conectado à sua conta, beleza. Vem em saída, avançado, e você vai alterar as seguintes configurações. Se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, você vai selecionar Encoder e vai utilizar o NVENC Neo. Por quê? O NVENC Neo ele otimiza a sua live para utilizar a menor quantidade de recursos possíveis e fazer seu PC travar menos e ter uma qualidade muito melhor de imagem. Como você pode ver nessa imagem, é um gráfico de uso do seu computador. O X264 ele usa o seu processador para fazer a live. Então você vai rodar o jogo, um Spotify, o Streamlabs e rolando o Streamlabs ele fazer a live. Você vai perder 35% em média do poder do seu processador. Utilizando o 264 Very Fast, ele vai utilizar 24% e a imagem ela vai ficar uma bosta. Por isso eu recomendo que você utilize o NVENC. No caso, você usa uma placa de vídeo na NVIDIA. O NVENC Neo puxa menos de 5%, às vezes 2%, 1%. O NVENC, que tem no OBS, e só tem ele, o NVENC normal, no OBS, ele vai puxar 10% dessa placa de vídeo.
Utilizando qualquer uma dessas configurações com a NVIDIA, você vai usar 2,5% ou 1% em média do seu CPU, o que basicamente não é nada. Eu acho que até o Discord usa mais que isso. Se você tiver uma placa de vídeo da AMD, você vai selecionar a configuração de encoder AMD, que ele vai funcionar basicamente da mesma forma. Feito isso, você vai definir o bitrate. O bitrate você define baseado na resolução que você vai querer fazer a sua live. Ou seja, a resolução e qualidade e suavidade da imagem que o seu viewer vai ver. A Twitch ele tem essas predefinições de qualidade, usando o NVENC ou o AMD com as qualidades. 720p 30 fps, você vai colocar 3000 de bitrate, que é basicamente isso que você vai olhar nessas configurações. 720 30 fps 3000, 60 fps 720 4500, 900p 6000 ou 1080p 6000. Particularmente, eu acho que isso é um pouco demais. Você pode utilizar 720p 2500, 2600, que já vai rodar de boas. 720p eu recomendo uns 3500, não precisa quase ser 4000, não precisa exatamente o número que está aqui, mas se você tiver, é bom. 920p você vai colocar uns 4500 e 1080p 60 fps você pode colocar você tem que colocar 5000, 5200 ou 6000. Essas são as configurações caso você vá utilizar o seu CPU. Eu não recomendo fazer live com CPU, particularmente. Então, sabendo a sua resolução que você vai fazer, você vai definir aqui em taxa de bitrate. Depois de ter selecionado a sua placa de vídeo, você vai clicar aqui em Enforce Streaming Service Encoding. Não sei a velocidade da minha internet. Você vai no Google, Speed Test, e abrir a primeira opção. Ele vai mostrar essa tela. E bugou tudo. Você vai iniciar um teste. Eita. Deixa eu desabilitar isso aqui. Você vai rodar um teste para ver a sua velocidade de conexão. No meu caso, eu tenho 10 MB de download. Esse primeiro teste é download. Esse ping aqui não leva em consideração. Esse é o ping do servidor mais próximo da minha casa. Caso você vai colocar aqui para rodar, vai mostrar a sua taxa de download, que não é importante para fazer stream, e principalmente sua taxa de upload. Aqui bate 5, 6 megabytes, mas o padrão dela a minha velocidade é 6,5. Isso eu já sei. Bom, sabendo a sua velocidade, eu tenho 5.700 kbps de upload. Então, para utilizar o Discord ou o TS, só preciso de 50 KB. É 0,052. Então, eu tenho 5.600 disponíveis. Então, você vem aqui e coloca a sua taxa de bitrate, baseado na resolução e quantos FPS você quer que seja sua live. 60 FPS é a imagem fluida, 30 FPS é a imagem de TV, basicamente. Menos fluida, mas enfim. Eu recomendo utilizar, como eu faço live em 1080p, eu recomendo utilizar 5200. Mas se você tiver mais, você pode colocar até 6000. Mais que isso a Twitch não recebe. Se eu botar 10.000 aqui, a live não vai funcionar? Se eu botar 6.200, 6.100, 6.001, não vai funcionar? Vai funcionar. Mas tudo que você colocar acima de 6.000 não vai receber. Enfim, colocar sua taxa de bitrate baseada na sua resolução de live. Intervalo de keyframe 2, porque é o padrão da Twitch. Você pode colocar 0 também, mas enfim. Depois disso, você vai vir aqui em avançado e vai ativar a opção Force GPU as Render, caso você esteja utilizando uma placa de vídeo, um encoder de placa de vídeo, seja o NVENC Neo ou o AMD, porque ele vai forçar a sua placa de vídeo a fazer a live. Eu preciso forçar? Precisa, porque por algum motivo quando você não bota, ele não usa a placa de vídeo. Não é que ele vai fazer a sua placa de vídeo sofrer para fazer live, mas ele vai utilizar a placa de vídeo. Depois disso, você vem aqui em vídeo e vai setar as seguintes configurações. Base é a resolução da imagem que vai aparecer aqui.
Ah, botei 1080p, então vai pesar 1080p aqui para mostrar? Não exatamente, mas vai ser o tamanho da tela que você pode mover aqui. Se você colocar uma resolução muito baixa, vai ficar muito ruim para você configurar. Então, recomendo que você coloque ou 1280 por 720 ou 1920 1080. Para mim aparece essa aqui porque é a resolução do meu atual monitor. Então deixe 1920 1080, caso seu monitor seja Full HD ou seu monitor secundário. No caso, eu recomendo que você coloque 1080p e puxe ele para o seu monitor secundário. Output é a resolução que vai sair, que o seu viewer vai ver. Ah, quero fazer 1080p. Você bota aqui 1920 1080. Quero fazer live em 1280 720, que é 720p. Então você seleciona essa opção aqui. Essa é a opção que o seu viewer vai assistir. E essa opção que vai ser dessa tela aqui. Você pode mover os objetos. Depois disso, você colocar o filtro Lanczos 32, que é a melhor qualidade. Sinceramente, aqui não pesa tanto, mas colocar 32 deixa a imagem bem melhor. FPS comum ou integral. Eu prefiro deixar comum, mas se você quiser colocar integral integer, não tem problema. E aqui o FPS. O FPS você colocar baseado na resolução e no bitrate que você configurou agora há pouco. Eu quero fazer live 1080 a 60, então eu coloco 1080 aqui, 60 aqui. Quero fazer a 30, você põe 30 ou 29.97. É melhor esses dois, não sei porquê, mas é melhor. Feito isso, você vai configurar o seu áudio baseado nas configurações do Voice Meter do outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui embaixo ou no card ali em cima. Feito isso, você tem que vir aqui em aparência e permitir os emotes de Betty TV e os emotes do Frank Face Z. São emotes gratuitos, você pode utilizar no seu navegador. Basicamente, você vai criar um comando e colocar o link desses dois para baixar. Eu vou ensinar daqui a pouco. E você pode colocar emotes personalizados. Feito isso, você vai clicar aqui em abrir configurações Frank Face. Ah não, desculpa, não é aqui. Você vem aqui no chat. Cadê? Betty TV Settings. Depois de ter permitido. Aqui tá um pouco cagado, então vou puxar aqui pro lado. Você vai ativar aqui basicamente o seguinte. Betty TV GIF Emotes On e Betty TV Emotes On. Feito isso, você pode fechar, voltar isso aqui e está pronto. No caso de você ter apenas um monitor, eu recomendo que você utilize essa opção aqui, Gamer Overlay. No caso vai estar desativado. Você vai ativar e vai ativar a opção Show Chat. O que essa opção faz? Essa funcionalidade, ela mostra um chat flutuante na sua tela que só você consegue ver. Afinal, não faria sentido se você só tem um monitor querer ver o chat enquanto joga e sua stream também ver o chat. Basicamente você vai fazer o seguinte: ativou isso aqui, você vem aqui em teclas de atalho e ativar painel de controle, painel de jogo. Você vai definir uma tecla ou uma sequência de teclas. E aqui Toggle Overlay Position é onde você vai mover a tela para ver enquanto você joga. Eu defini essa opção aqui, então quando clicar em feito, eu vou ativar a minha tela. No caso, ele vai aparecer aqui assim. Posição, ele aparece aqui. Eu posso mover e colocar onde eu quiser. E ativar, ele fica assim. Se eu clicar em ativar de novo, ele some. Ah, eu coloquei, mas não ficou transparente assim. Como é que eu faço? De padrão, ele vai vir assim. E convenhamos, isso vai atrapalhar um pouco sua tela e você vai querer ver outras coisas. Então você vai puxar isso aqui pro lado. Recomendo colocar 40%. Você vai ver seu chat aqui. E enquanto você joga, você consegue ver o chat e jogar sem precisar ficar dando Alt Tab o tempo todo. Essa solução é para quem tem apenas um monitor. Feito isso, você pode dar OK e continuar sua live. Bom, depois de ter configurado tudo isso, você vai fazer as configurações dos seus emotes. Você vem aqui no Google
Vai colocar Better TTV e Frank Face Z. Eu vou deixar os links aí embaixo. O que você tem que fazer? No seu navegador, você vai instalar essas duas extensões. Clica em Download, ele vai detectar seu navegador e clique aqui para baixar. Você vai instalar a extensão e pronto. O seu viewer também tem que ter essas extensões, porque você vai conseguir ver os emotes personalizados que você tem na sua live. Por exemplo, depois que ele instalar, ele vai vir aqui na sua Twitch, vai dar um F5 e vai poder utilizar os seus emotes personalizados. Por exemplo, eles aparecem aqui, ó. Você clica nessa carinha, Channel, e aparece aqui os emotes. No caso aqui do Frank Face, eu tenho o Pog, esse do sapinho do Pepo, o KekW, o LuW, o Treehead, o Poggy e o Pogyu, além do Fivehead e etc. No caso aqui, ó, Pog, aparecer dessa forma. Esse emote ele não é padrão da Twitch, não é como se você tivesse conseguido o emote e você tivesse lá adicionado. Ele só aparece se você tiver a extensão. É complicado de fazer. Cara, pode ter certeza, muita gente que usa Twitch tem essa extensão. Isso que não tem, você recomenda instalar, porque abre todo um leque de extensões, de emotes. Por exemplo, vou aqui na live do Grat. Se eu mandar um POG, irá aparecer o POG porque no live dele tem configurado. O KekW também tem. Se eu não tivesse a extensão instalada, iria aparecer POG e KekW. Não iria aparecer a imagem. Ele substitui esses nomes, as letras, pela imagem. Entendeu? Eu quero colocar uns emotes personalizados. Simples, meu cara. Você vai logar no Better TV. Quero logar. Autorizar. E vai estar logado. Frank Face, a mesma coisa. Vamos logar. Conectar com a Twitch. Você tem que conectar com a Twitch. Vai pedir permissão, etc. Bom, aqui no Frank Face, você vai vir aqui em Emotes, Public Library, que é a biblioteca pública, e pode pesquisar pelos emotes que você viu em algum canto e achou da hora. Por exemplo, Pog. Vai ter muitas opções de Pog aqui, você pode colocar personalizado, etc. Eu quero colocar aconteceu uma coisa na minha live, eu quero colocar um personalizado. Você vem aqui em Channel, clica no seu nome, no nome da sua stream e Manage Editors. Opa, cadê? Tá, não é aqui. Vamos lá. Channel Index. Daqui adiciona. Submit New Emotes. Você vem aqui em Submit New Emotes e desce lá embaixo. Continue to Next Job. Aqui você vai selecionar um arquivo, selecionar uma imagem e abrir. Depois você vai colocar o nome do emote, etc. e adicionar. Depois disso, você pode ir no seu canal e ele vai funcionar. Por exemplo, Zeros. Zeros é um emote? Não. Zeros é um emote na live. Quais são os emotes aqui? Pog Zeros, por exemplo. Pog Zeros é um emote na minha live. Então vem aqui, Pog Zeros. E irá aparecer os Zeros com a carinha de Pog. Como é que funciona? Você vem aqui, adiciona, tarará, e submit. Mesma coisa no Better. Vai estar aqui, você vem em emotes,
Ah, cadê? Onde é que foi que eu vi? Ah, tá. Você vem em Dashboard e Emotes. Aqui vai aparecer os emotes que você adiciona pelo Barrett TV. No Barrett TV você pode colocar emotes animados. No caso, eu utilizo o PepD e o Pato D. Depois de adicionar, você vem no seu chat e manda Pato D. Aparece o patinho dançando. Se você não tiver a extensão, vai aparecer desse jeito. Por exemplo, eu vou spamar o Pato D. Irá aparecer vários patinhos dançando. Aqui vai a sua criatividade. Para adicionar um emote, você vem aqui em Include Emote, coloca o nome do seu emote, tarará, seleciona o arquivo e Approve Notes. Você vai colocar Myself. Porque se você colocar outra coisa, ele pode demorar para aparecer. Coloque sempre Myself. Você pode colocar Sharing para outras pessoas que conseguirem usar o seu emote, mas elas vão ter que adicionar no canal delas. E I agree. Emotes guidelines. Upload emote e etc. Ele irá aparecer aqui. Share os emotes são os emotes que você pode adicionar. No caso, você pode adicionar 15 emotes, seja estáticos ou GIFs. Como você adiciona? Você vem aqui em Emotes e procura o emote que você quer. Por exemplo, Omegalu ou Clap. Adicionar to channel e pronto. Clap faz parte do meu canal. Emotes compartilhados, emotes do seu canal. Esses foram os emotes que eu fiz e subi para o site. E aqui são os emotes que eu procurei em Dashboard, em emotes e adicionei. Depois disso, em algum tempinho, irá aparecer no seu chat. Por exemplo, Clap. Como eu acabei de adicionar, ele não vai funcionar de cara, mas depois de um tempinho ele vai funcionar. É isso. Essas são as configurações de Streamlabs OBS para fazer live e algumas configurações extras de emotes para você personalizar no seu canal e fazer sei lá, o que você vai fazer. É isso.